Meu amado irmão, minha amada irmã, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que nós estamos começando mais de uma de nossas pré-aulas. Agora dando início a mais um trimestre, o terceiro trimestre das classes de adultos das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E o tema desse nosso trimestre será o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Se no trimestre que acabamos de enfrentar nós atravessamos a doutrina da salvação, agora nós vamos estudar uma doutrina que vai respaldar em dois livros históricos, o livro de Ruth e o livro de Esther. Nós vamos ver hoje a lição de número 1, lição prevista para ser aplicada no dia 7 de julho, na manhã de domingo, desse nosso ano de 2024. E o nosso tema será duas importantes mulheres na história de um povo. O nosso texto áureo encontra-se em Ruth, capítulo 4, versículo 14. Então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Verdade prática. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Quero convidá-lo, por gentileza, a fazer comigo a leitura bíblica em classe, aí na sua revista de escola dominical ou na sua Bíblia, como você melhor preferir. Leitura bíblica em classe que está registrado ou encontra-se no livro de Ruth, capítulo 4, versos 13 a 22, livro de Esther, capítulo 7, até o versículo de número 7. Ruth, capítulo 4. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Esther, capítulo de número 7. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parece ser ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Meus amados irmãos, para a glória de Deus, mais uma vez nos alegramos que estamos aqui com a nossa irmã Núbia, nossa amada professora querida, que é a mamãe do Davi Luiz. Davi Luiz. Manúbia, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco novamente. E está com você a palavra para apresentar as notas introdutórias dessa nossa lição e também desse nosso trimestre tão maravilhoso que nos espera.
Quero cumprimentar nossos irmãos com a paz do Senhor, o evangelista Jadson e o evangelista Rafael, dizer que para mim é um privilégio novamente estar com os irmãos, né? E o objetivo da nossa presença aqui é somar com mais essa aula. Na verdade, eu achei bem interessante, né, esse trimestre, abordando aí o contexto das mulheres, né? E nós sabemos que aqui, né, são dois contextos diferentes, duas mulheres diferentes, épocas diferentes, mas essas mulheres aqui em questão, né, que vão ser citadas aqui, é Esther e Ruth, elas têm algo em comum, e o que elas têm em comum era a presença do Senhor sobre a vida delas. Né? E isso, para os nossos dias atuais, nós aprendemos que nós, como mulheres, servas de Deus, nós precisamos ser como Ruth e Noemi. Nós sabemos que Ruth, né, vai ser aí, se tornou bisavó do rei Davi, e Esther, né, se tornou a rainha da Pérsia, e foram mulheres corajosas, mulheres fortes e principalmente mulheres cheias do Espírito Santo. E nós precisamos também ser assim, mulheres cheias do Espírito Santo, com caráter cheio da presença do Senhor, para que o mundo possa ser transformado por nós. Então, eu creio que vai ser um trimestre muito bom e vai ter muito aprendizado. Evangelista irmão Rafael, traga-nos aí as notas introdutórias dessa lição e desse trimestre também. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Na introdução, o comentarista nos lembra que estas duas mulheres viveram em épocas diferentes, circunstâncias e contextos diferentes. Eu trago aqui alguns contrastes entre as duas. Primeiro, Ruth era uma estrangeira moabita a quem Deus usou. Esther era uma israelita benjamita a quem Deus usou. Segundo, Ruth aparece na história como uma viúva e Esther aparece na história como uma donzela. Terceiro, o cenário no qual se passa a história de Ruth é o campo. O cenário no qual se passa a história de Esther é o palácio. Um quarto contraste é que Ruth aparece como uma camponesa e Esther aparece como uma rainha. E por fim, como nós sabemos que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, dependemos de Deus e dependemos também das pessoas, eu lembro que Ruth ela foi ajudada pela sua sogra Noemi, enquanto que Esther foi ajudada pelo seu primo Mardoqueu. Mas embora tantos contrastes entre elas, uma semelhança muito importante. Eram mulheres virtuosas, tementes a Deus e que serão o alvo do nosso estudo nesse trimestre. Meus amados irmãos, nesse trimestre nós veremos esses dois livros do cânon do Primeiro ou do Antigo Testamento, os livros de Ruth e o livro de Esther. Então, de cara, meus amados irmãos, nós já propomos aqui que você se discipline, se programe para ler esses dois livros, que, com toda certeza, se você deixar de ver aí um capítulo semanal de sua série preferida, certamente você vai conseguir ler os dois livros de uma pancada só. É uma questão de prioridade. Então, nós temos que entender que o nosso estudo parte a partir daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Convido você a dar uma olhadinha aí no sumário da sua lição e você vai ver que o comentarista ele dividiu o trimestre objetivamente. Primeiro ele vai falar do livro de Ruth e apresentar algumas considerações a respeito e depois ele vai tratar do livro de Esther e objetivamente e respectivamente, melhor falando, da história de Ruth, da história de Esther. Como bem apresentado pelo evangelista irmão Rafael, as duas personagens, elas estão em contextos distintos, em épocas distintas. Uma história passa-se em Moabe e Belém, de 1375 a 1050 a.C., enquanto a segunda história, a história de Esther, passa na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre os anos 483 e 473 a.C. Certo é, meus amados irmãos, que tanto em uma história quanto em outra, nós podemos ver de forma nítida e incontestável a mão de Deus dirigindo a história dessas duas mulheres, a história da família dessas duas mulheres e a história do povo de Deus através da história dessas duas mulheres. Ponto de número 1. Vamos começar falando então da nossa amada irmã Ruth. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, uma moabita. Irmã Núbia. Eu acho interessante aqui, né, porque quando nós olhamos para o contexto da história de Ruth, né,
pelo povo que ela estava ali dentro, embutida, nós sabemos que era totalmente improvável e impossível, e era totalmente também desfavorável à situação que ela se encontrava, né? Ela veio aí de um povo que foi formado através de um incesto, e nós sabemos que era improvável, né, que ela ali se tornasse alguém de importância dentro da palavra do Senhor. Porém, eu sempre gosto de dizer que Deus, ele é especialista em agir em situações difíceis. E mesmo em tempos de crise e escassez espiritual, Deus sempre vai levantar servos e servas do Senhor para fazer a diferença. E aqui Deus tinha um propósito na vida de Ruth, escolheu Ruth para ali mudar aquele cenário que ela estava vivendo, e é assim que Deus também faz nos nossos dias, né? Deus provou e mostrou isso através da vida de Ruth, que tornou ela ali, né, pertencente à genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus das causas impossíveis. Para ele, nada é impossível. Irmão Rafael, o comentarista traz, a princípio, Ruth a caracterizando como uma moabita. Nesse ponto, ele nos lembra da origem étnica de Ruth. Ela era uma moabita, um povo descendente de Ló. Nós sabemos que Ló era sobrinho de Abraão. Logo, Ló era primo de Isaac. Se de Isaac vem Israel, de Ló vem os moabitas. Concluímos então que eram nações primas, aparentadas. Mas embora as raízes genealógicas e ancestrais fossem próximas, os caminhos dessas duas nações foi diferente. Israel era a nação escolhida, chamada à santificação, e Moabe, como bem frisa o comentarista, era uma nação dada à idolatria e à imoralidade. E por fim, ainda, uma nação inimiga da nação de Israel desde os tempos de Moisés no deserto. Como bem frisada aqui pela irmã Núbia, e o comentarista também nos traz essa ideia, Ruth, sendo parte desse povo, ela era improvável para se tornar uma ancestral do rei Davi e uma ascendente do Messias, mas Deus a escolhe, cumprindo-se na vida de Ruth o que está em 1 Coríntios 1, 27 e 28, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, e Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Na história de Ruth nós vemos a soberania de Deus. Deus escolhe quem Ele quer, Ele usa quem Ele quer, Ele chama quem Ele quer, e Ele não tem que dar satisfação para ninguém. Ele é Deus, Ele é Senhor. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para as origens étnicas de Ruth, nos parece interessante afirmar que o nosso Deus, ele é bem-humorado, porque ele escolhe caminhos que são no mínimo inesperados. Ele escolhe uma mulher descendente de uma relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão. Esse povo se desenvolve às margens do desenvolvimento do povo de Deus e com características culturais e religiosas muito distintas do povo de Deus, porque eles eram politeístas, idólatras, e eles tinham a prática de imoralidades sexuais como regras dos seus comportamentos. E é exatamente nesse antro, nesse seio de idolatria e pecado, que o Senhor, pelos seus caminhos eternos, desenha o encontro da vontade dele com a vida dessa mulher chamada Ruth. Então nós podemos afirmar que o nosso Deus é o Deus improvável, das coisas improváveis. Certamente é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são, aquelas que não têm para confundir aquelas que têm, e é exatamente nesses critérios antagônicos da escolha de Deus que a sua soberania é manifesta e que os seus decretos são impostos independentemente da nossa vontade, independentemente da vontade daqueles que se opõem ao desejo do coração de Deus. Ponto 2, irmã Núbia, a família belamita. Ruth, capítulo 1, versículo 16, vai nos dizer: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu,
E onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu acho bastante interessante porque eu creio que Deus ali tinha um propósito na vida de Ruth em colocar Ruth dentro daquela família. Como nós já conhecemos a história, nós sabemos que ali Elimeleque e tanto seus filhos também vão morrer, né? E vai deixar Noemi, Ruth e órfão viúvas. E a Bíblia vai dizer que Noemi ela aconselha as suas noras, né, para que voltem para suas famílias, que continuem suas vidas. E como nós conhecemos a história órfã, né, ela vai continuar a sua vida. Porém, Ruth ela decide ficar com Noemi. Eu aprendo aqui que Deus ele sempre tem propósitos e talvez a gente não entende algumas coisas, mas há pessoas que vão permanecer na nossa caminhada com um propósito. Deus colocou Ruth naquela família com um propósito e Deus também apresentou o Senhor Deus, né, através da vida de Noemi. Noemi foi um canal para que a presença do Senhor se manifestasse na vida de Ruth. E aqui nós vemos que enquanto uma foi embora, a outra permaneceu. Porque na nossa caminhada nem todos vão permanecer, mas Deus sempre vai colocar pessoas com fé para nos ajudar na nossa caminhada. A família belemita, evangelista Rafael. Nesse ponto, nós somos lembrados que Ruth decide voltar de Moabe com Noemi para a cidade de Belém. Uma decisão que órfã, a outra nora, não foi capaz de tomar. Ruth, ela decide deixar a casa do pai, decide deixar sua pátria para ir para uma terra desconhecida. Ou seja, foi um ato de fé, porque é semelhante ao que Abraão fez, que também deixou a casa do pai, a pátria, e foi para uma terra desconhecida. E esse ato de fé de Ruth, ela declara no capítulo 1, verso 16 do livro, quando ela diz, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Quando ela diz para Noemi, o teu povo é o meu povo, isso não é palavras que simplesmente é lançada ao vento, ao ar. Deus ouve e registra no céu. O povo de Noemi era o povo de Israel, era o povo da aliança, era o povo da promessa. Então, quando ela fala essa palavra, evangelista Jadson, Deus inclui ela na aliança, Deus inclui ela nas promessas. E quando ela diz a Noemi, o teu Deus é o meu Deus, isso representa a conversão de Ruth ao Deus de Noemi. Ou seja, Ruth tomou a melhor decisão da sua vida. Ela entregou o seu caminho ao Senhor. E quando alguém entrega o seu caminho ao Senhor, Deus cuida, tanto do passado, como do presente, como também do futuro. Você pode não conhecer os caminhos pelos quais Deus te conduz, mas se você conhecer bem o teu guia, o Deus Todo-Poderoso, você estará seguro, protegido, você será bem-sucedido. Amados, quando que a história de Ruth atravessa a história de Noemi, que atravessa a nossa história? Nós já encontramos essa descrição logo nos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Ruth, quando descreve o pano de fundo histórico em que essa história se deu nos dias dos juízes, havendo muita fome na terra do povo de Deus, na terra de Israel. Um belemita lá da tribo de Judá, ele decide, seu nome era Elimeleque, ele decide deixar a terra de Israel, decide deixar Belém, para ir até Moabe, peregrinando nos campos de Moabe para trazer sustento para sua casa e para sua família. A família de Elimeleque era formada por sua mulher, Noemi, e pelos seus filhos, Malom e Quilion. Esse homem morre, o marido de Noemi morre, e ela fica uma família incompleta, ou seja, uma família formada de irmãos e uma família formada por uma mãe. Os dois meninos casam com duas meninas, respectivamente Ruth e Orfa. Passados quase 10 anos, o que acontece? Os meninos também morrem. Como Noemi não tinha mais filhos para se estabelecer, evangelista Rafael, a lei do levirato, ela então dá um alvará para as duas noras, ou seja, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, porque não tenho como dar a vocês mais filhos para suscitar a descendência dos meus filhos. Orfa vê aquilo uma oportunidade para voltar para o seu Deus, voltar para a sua família, voltar para o seu povo, mas dentro do que está disposto em Ruth 1,16, nós vemos que o encontro de Ruth não foi só com a família de Noemi.
Ruth também teve um encontro com o Deus de Noemi, ao ponto que ela diz: não, eu não tenho como te deixar. Por quê? O seu Deus é o meu Deus, e o seu povo também é o meu povo. E aonde você for, eu vou estar com você. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Como que os projetos de Deus acontecem no âmbito de nossa casa, no âmbito de nossa família. E que nós venhamos conseguir também desfrutar dessa experiência, de fazer que da nossa casa, as pessoas do nosso lar, da nossa família, tenham essas experiências profundas com Deus, capazes de marcar a vida delas para todo sempre. Foi a experiência que Ruth teve com Deus de Noemi, que fez com que ela não abandonasse Noemi por conta do seu Deus. Ponto 3. Matrimônio e maternidade. Manúbia. Nós sabemos que Ruth, né, ela foi uma mulher temente ao Senhor em toda a sua caminhada. E Deus honrou a ela por isso. E nós sabemos que Deus mostrou isso e fez isso de uma forma sublime, né, na vida dela. Isso nos mostra que quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós honramos a Deus, Deus ele abre as portas para as nossas vidas, Deus nos abençoa. Isso ele fez na vida de Ruth, porque ela foi abençoada, ela se casou com Boaz e também ela foi abençoada ali, né, se tornando bisavó do rei Davi. Nas nossas vidas não é diferente. A partir do momento em que nós nos comprometemos com o Senhor, Deus ele nos honra em todas as áreas das nossas vidas. Evangelista irmão Rafael, matrimônio e maternidade. Nesse ponto, eu gostaria de lembrar que Ruth, ela é um tipo da igreja, um símbolo da igreja no Antigo Testamento. Porque Ruth, sendo uma gentia, ela se casa com Boaz, um judeu, que no texto é chamado de remidor e resgatador. Assim também a igreja, que na sua maior parte é gentia, ela é a noiva, ela é a esposa de Jesus Cristo, judeu, aquele que remiu-nos de nossos pecados, aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A história de Ruth nos mostra o interesse de Deus desde os tempos antigos de alcançar os gentios também com a salvação, cumprindo a promessa que ele fez a Abraão em Gênesis 12, verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ruth se torna uma ancestral de Cristo, em outras palavras, uma membra da família de Cristo. E aqueles que querem se tornar membros dessa família precisam tomar a decisão que Ruth tomou, de se tornar parte do povo de Deus, que hoje, na nova aliança, é a igreja. Precisa ter o mesmo ato de fé de Ruth, de crer nesse Deus único. E assim, conforme Efésios 2,19, você poderá se tornar concidadão dos santos e membro da família de Deus que vai morar no céu. Amados irmãos, do ponto de vista bíblico, a maternidade e o matrimônio são princípios muito caros para o cristianismo. E nós vemos que essa conceituação e esse valor, ele é obtido desde os primórdios do tempo do povo de Deus no Antigo Testamento. A criação de uma aliança, de um laço familiar pelo matrimônio, é algo importantíssimo e, muito embora seja banalizado nos dias de hoje, até mesmo pela legislação, você pode casar num dia e no mesmo dia você pode se habilitar para o divórcio. Quando nós olhamos para a história de Ruth, nós veremos que foram as alianças familiares e a maneira como ela honrou esses compromissos e essas alianças que deu oportunidade para que Deus agisse na vida dela. E foi exatamente através do matrimônio dela com o parente remidor de Noemi que ela deu-se oportunidade de ser usada por Deus e de alcançar o privilégio de ser uma das mulheres que estariam na genealogia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi ela dando lugar ao desejo e à ordem natural das coisas de se casar com um homem e casada com um homem ter filhos, que o Senhor pôde usar dessas instituições tão importantes e imprescindíveis para a nossa sociedade, que o plano da salvação se concretizou. Então nós precisamos criar e desconstruir essa cultura de mulheres que não querem mais se casar, e homens também, e de casais que depois de casado preferem adotar um cachorro do que ter um menino. Então, a vontade de Deus é que nós venhamos ser bons pais,
boas mães, assim como Ruth o fez com seu casamento com Boaz. Foi ela dando lugar à ordem natural das coisas, sendo mulher de um homem e sendo mãe de filhos, que a salvação chegou até nós através da bendita pessoa de Jesus Cristo. Então, mamãe, papai, minha irmã, meu irmão, você que se casou de novo agora, tenha filhos, porque esta é a vontade de Deus para a sua e para a nossa vida, em o nome de Jesus. Ponto 2, vamos agora virar um pouquinho a chave e vamos começar a falar agora da síntese da história de Hadassa, ou Esther, a rainha da Pérsia. Ponto 2, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, Manúbia, de Belém para Suzã. Nós sabemos que Esther, né, ela era órfã, né, foi criada pelo seu primo ali, Mardoqueu, e nós sabemos que ela foi, né, para Suzã, com o objetivo agora de se tornar, né, uma rainha. Era judia, mas Deus tinha um propósito sobre a vida dela, né, que era salvar, libertar o seu povo. Nós entendemos aqui que o nosso Deus, ele é aquele que tira lá de cima, mas também é aquele que pega lá de baixo e coloca lá em cima. Né? Aqui Esther nem era vista, nem era reconhecida. E talvez ela nem sabia que Deus tinha propósito na vida dela. Mas antes mesmo dela entender, Deus estava projetando um lindo cenário para que através da vida dela, o povo dela pudesse ser salvo através ali da sua vida, do seu caráter e da sua pessoa. Evangelista irmão Rafael, agora mudando de pano de fundo histórico, mudando de livro da Bíblia, vamos sair de Belém e vamos para a capital do Império da Pérsia, Suzã. Esther era uma judia fiel, o nome hebraico dela era Hadassa, que significa murta, murtinha, uma planta pequena. Mas diz o texto que ela ascendeu ao trono da Pérsia, se tornou rainha, passando a adotar o nome de Esther, que significa estrela. E aqui eu aplico. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. José era fiel, Deus o tira da prisão e faz dele governador de todo o Egito. Davi era fiel, Deus o tira de trás das ovelhas e o faz dele rei das 12 tribos de Israel. Esther era fiel e Deus, de murtinha, transforma ela numa estrela. Aqui eu aplico para nós que a vez de Esther chegou. E se tu for fiel, meu querido, a tua vez também vai chegar. Deus prometeu na sua palavra em Isaías capítulo 1, verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém. Tomo posse dessa palavra aí, em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos perder de vista o sonho do imperador ou do rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho de uma alta e grande estátua. Me ajude aí, evangelista Rafael, professor Manúbia. A cabeça era de ouro, os braços e o peito, de prata, o ventre, bronze, as coxas e canelas, ferro e canelas e pés, ferro e barro. E o Senhor dá para ele a interpretação. A cabeça de ouro era a Babilônia, o rei Nabucodonosor. Os braços e os peitos eram o império dos medos e dos persas. Ao tempo da rainha Esther, ou nos dias da menina Hadassa, nós já estávamos vivendo o tempo dos braços e peitos do sonho ou da visão que o rei Nabucodonosor havia tido em sua cama, em sua casa. Porque o Império Babilônico já havia passado a cabeça de ouro e a capital do império havia sido transferida da Babilônia para a cidade de Suzã. E fica aí o dever de casa para você, professor, tentar apresentar para os alunos uma ordem cronológica dos reinos e dos reis. Começa lá no Nabonido, vô do Nabucodonosor, e tenta encontrar cada espaço para apresentar para os alunos até chegar aqui nos dias de Hadassa ou nos dias da rainha Esther. O que nós podemos concluir é que tanto Hadassa quanto Ruth começam a sua vida com Deus através ou a partir de tragédias. Porque Esther ou Hadassa era órfã, criada por um tio Mardoqueu.
o seu nome fora mudado por conta da transliteração e da cultura da época, talvez até uma estratégia de sobrevivência, vinda do coração de Deus e colocada no coração de Mardoqueu. E nós podemos concluir o quê? Que o nosso Deus, ele é o Deus das estratégias e é o nosso Deus que trabalha nos bastidores. Porque sabia Deus do plano de Satanás de matar o seu povo, mas não sabia Satanás do plano de Deus de usar Hadassa Ester para ser o livramento para o seu povo. O que eu gosto de afirmar em relação a essa moça é que ela nasceu, se preparou e por ter se preparado, tornou-se uma rainha. Então, o nosso destino é traçado por Deus se nós nos submetermos à sua vontade e caminharmos em direção à promessa de Deus. Ponto 2, irmã Núbia, de Orfa a rainha. Nós sabemos que uma das características ali, né, que conquistou o rei Assuero foi a beleza de Ester. Mas não ficou somente nisso, né? Também o caráter de Ester conquistou o rei Assuero. E eu acho interessante aqui sobre a história de Ester que ela não se esqueceu de quem ela era. Ao contrário, ela se colocou ao favor do seu povo e Deus abençoou grandemente. Ela podia ter se esquecido do seu povo, pensando, agora eu estou no reinado, agora eu tenho poder, né, e largado o povo dela de lado, mas não. Ela tinha compromisso com o povo dela e ela ali se colocou, podia até mesmo ter sido morta, né, mas ela colocou a favor do seu povo. E nós aprendemos aqui com Ester algo importante, que nós não podemos nos esquecer das nossas raízes e da nossa essência. Nós precisamos lembrar de quem nós somos, independente do ambiente, do lugar que nós venhamos estar. Se nós estivermos lá em cima ou lá embaixo, porque Ester, ela permaneceu sendo fiel ao Senhor, mesmo lá sentada sobre o trono, ela não esqueceu das suas raízes, da sua essência. Evangelista irmão Rafael, como que essa menina sai de uma situação de orfandade e se torna rainha do mundo, né, praticamente? Neste ponto, nós somos lembrados que Ester se tornou rainha no lugar de Vasti. Nós sabemos que Vasti foi deposta porque desobedeceu a ordem do rei Assuero e no seu lugar foi colocado Ester. Aqui eu aprendo uma lição importante. Ninguém é insubstituível, evangelista Jadson. Moisés não podia mais liderar o povo, faleceu no monte. Deus levantou Josué e colocou no seu lugar. Eli não podia mais ser sumo sacerdote, caiu da cadeira, faleceu, Deus levantou Samuel e colocou no seu lugar. Saul não podia mais ser rei porque desobedeceu às ordens de Deus, Deus levantou Davi segundo o seu coração e colocou no seu lugar. Elias não podia mais ser profeta porque foi elevado ao céu num redemoinho. Deus levantou Eliseu com porção dobrada e colocou no seu lugar. No livro de Ester nós vemos que Amã não podia mais ser o primeiro-ministro da Pérsia porque intentou destruir o povo de Deus, acabou na própria forca, mas Deus levantou Mardoqueu e colocou no seu lugar. Judas Iscariotes não podia mais ser apóstolo porque traiu Jesus e se enforcou. Deus levantou Matias e colocou no seu lugar. Israel não podia mais ser o povo exclusivo de Deus porque rejeitou o seu Messias. Deus levantou a igreja e colocou no seu lugar. Um aviso muito importante, meu querido. Se você não valorizar o lugar que Deus te colocou, Deus vai levantar outro, vai colocar no seu lugar, mas a obra de Deus não vai parar. A obra de Deus vai continuar. Segundo o dicionário informal do Google, essência significa aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Ideia central, argumento principal. Eu gosto de definir essência como algo congênito ao ser ou à coisa. Vou repetir. Essência é algo congênito ao ser ou à coisa. Tanto sendo órfã como sendo rainha, tanto sendo chamada de Hadassa ou sendo chamada de Ester, a menina de Judá não perdeu a sua essência. Ela mudou de nome, mudou de posição, mudou de importância, mudou de endereço, mudou a cama que dormia, mudou a roupa que vestia, mas não mudou a sua essência.
Por isso que é interessante nós ressaltarmos a história dessa mulher de Deus, tão usada pelo Senhor para trazer livramento. E no momento que talvez ela pensou em titubear, o Mardoqueu, o tio dela, disse: olha, se você não se deixar ser usada por Deus para ser livramento, o livramento vai vir de outro lugar. E você não pense que o prejuízo vai ser só nosso, porque mais cedo ou mais tarde, você também será encontrada. E ela não foi covarde ao chamado divino. Ela não foi covarde ao momento e à situação que Deus colocou ela para ser usada. Quantos crentes buscam, evangelista Rafael, uma posição, Manúbia, buscam uma situação na vida, quando o Senhor concede eles a cadeira, o status, o lugar, ele se esquece do propósito. Radassa passou por um longo processo de preparação, como nós veremos no decorrer de todo o trimestre. Ela passou por um grande processo seletivo, mas ela não perdeu de vista que quem colocou ela naquela posição foi Deus. E ela estava ali para cumprir especificamente um propósito, que era glorificar o nome do Senhor e trazer livramento para o povo de Deus. Meu irmão, não se perca. Faça uma anamnésia da sua vida, de onde você está hoje, de onde você estava há algum tempo atrás. E olhe no espelho e veja se você ainda tem a mesma essência. Ponto 3. Manúbia, no campo ou no palácio? Aqui, nós podemos colocar aqui no campo, trazendo a vida de Ruth, e no palácio, a vida de Esther. E eu acho interessante aqui que aquelas mulheres, mesmo Ruth estando no campo e mesmo Esther estando no palácio, elas deixaram um legado de mulheres de Deus. E nós precisamos também manter esse legado, permanecendo sendo servos fiéis ao Senhor, independente do lugar. Se Deus nos colocar lá em cima, que nós não venhamos esquecer do Senhor. Se Deus ainda tiver com um propósito de aqui embaixo, nos honrar, que nós não venhamos esquecer do Senhor. Porque muitas pessoas elas têm se esquecido de Deus, independente do ambiente, e ali tem perdido os propósitos que Deus tem tido sobre as suas vidas. Mas que nós venhamos ser quem nós somos, permanecer sendo adoradores, independente do lugar. Ruth permaneceu sendo fiel no campo e Esther permaneceu sendo fiel lá dentro do palácio. Evangelista Rafael, no campo ou no palácio? No início desse ponto, o comentarista diz: assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus. Então, ambas as mulheres, tanto Ruth como Esther, elas são exemplo para nós de duas coisas. Primeiro, fidelidade. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2, verso 13, que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mas o Deus que é fiel exige também de nós fidelidade. Apocalipse 2, verso 10, Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade é algo tão glorioso que, além dela garantir bênçãos na terra, ela também garante a coroa de glória no céu. Mas também ambas essas mulheres são para nós um exemplo de confiança em Deus. E sobre a confiança em Deus, 3 bênçãos daí advêm que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, a confiança em Deus traz felicidade. Salmo 40, verso 4 está escrito: feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Segunda bênção, a providência divina. Salmo 37, verso 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E por fim, a confiança em Deus traz estabilidade. O Salmo 125, verso 1 nos garante que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amados, quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai tratar dos anônimos da galeria dos heróis da fé, a palavra nos diz no versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição.
Esther e Ruth, Ruth e Esther, são tipos de crentes anônimos, assim como eu, assim como você. Elas tiveram o privilégio de terem as suas histórias registradas no livro mais importante da história da humanidade, a Palavra de Deus. Mas a Palavra de Deus nos escreve que lá no céu nós também temos um memorial. E a minha, a sua, a nossa história está sendo escrita. E à luz do que o comentarista nos apresenta, independentemente do contexto ou pano de fundo que nós estivermos vivendo, seja no campo, seja no palácio, seja na cidade, seja nas ruas, nas universidades, em casa, à beira do fogão ou pilotando um Boeing 777, nós precisamos entender que o Senhor nos colocou ali para propósitos estratégicos e específicos. Seja um vaso de Deus, independentemente da situação em que você estiver. Ainda que você esteja no olho de um furacão, como essas duas mulheres estiveram, cada um no seu contexto, elas se deixaram usar e da prova que elas estavam enfrentando, Deus operou e realizou um grande milagre, um grande livramento para o seu povo. Já estamos caminhando para o final dessa nossa primeira lição. Deixe aí, por gentileza, a sua curtida. Fale de qual cidade você está nos assistindo. Será um prazer interagir com você em nome de Jesus. Ponto 3. Mulheres de Deus como protagonistas da história. Manúbia, você tem todo lugar de fala. O protagonismo feminino. Fique à vontade. Nós sabemos que Deus, ele chama as mulheres e as capacita para fazer uma grande obra em seu reino. Deus jamais ele desprezou as mulheres, ao contrário. Ele sempre deu um papel importantíssimo para nós. E nós sabemos que estamos vivendo dentro de uma sociedade, dentro de um contexto, onde muitos têm dito que a mulher perdeu o seu valor, que a mulher não tem mais voz, que ela não tem direitos. E isso é totalmente ao contrário, porque nós temos direitos, sempre fomos privilegiadas, honradas, né? E como nós, até uma vez mesmo eu ouvi, né? Falou assim, se a mulher não fosse mesmo privilegiada, não seria elas que ficariam em casa para os seus esposos ir para a guerra, né? Seriam elas que iriam para a guerra. Então, nós sabemos que nós sempre tivemos um papel importante. Deus sempre honrou a mulher desde o princípio. Somos chamadas para edificar, somos chamadas para conservar o nosso lar e para defender também as nossas famílias, sendo mulheres de Deus, mulheres de oração, cheias do Espírito Santo. Então, nós temos um papel importante dentro do lar, dentro da família e dentro também da sociedade. E nós não podemos deixar que o mundo venha impedir esses valores. Rafael, como descrever esse protagonismo feminino na história das páginas da Bíblia Sagrada? Neste ponto, nós lembramos que o nosso Deus ele não é machista. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de idade. Deus não faz acepção de nacionalidade. Deus não faz acepção de condição financeira ou social. Deus não faz acepção de gênero. Ele usa tanto o homem como a mulher para cumprir os seus propósitos, a fim de que o seu nome seja glorificado. Deus usa Esther no palácio. Deus usa Ruth no campo. Alguém já disse que o diabo tem pessoas para trabalhar para ele em todo lugar. Isso pode ser uma verdade. Mas se o diabo tem pessoas para trabalhar para ele em todo lugar, Deus também tem. Em todo lugar, Deus tem pessoas a quem ele pode usar, com quem ele pode contar. Eu me lembro que quando Elias estava acuado dentro da caverna, pensando que estava sozinho, Deus o lembrou que ele ainda tinha reservado 7.000 que não havia dobrado o seu joelho diante de Baal. O que nos lembra que Deus ele sempre conserva um remanescente. Deus sempre tem alguém para usar em todo lugar. Amado irmão, o protagonismo feminino pode ser encontrado até mesmo nas páginas do Novo Testamento. Em Lucas capítulo número 8, olha o que a palavra vai nos dizer. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, Jesus e os 12. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, tais como Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas.
Então existem comentaristas que vão afirmar que as mulheres foram usadas por Deus no ministério de Jesus para patrocinar os custos das muitas cruzadas evangelísticas do Senhor nos seus 3 anos e meio, 4 anos de ministério. O que não dizer da mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa irmã Maria, que esteve com Jesus do seu nascimento, da sua concepção antes disso, até aos pés da cruz. Então as mulheres sempre tiveram papéis importantes e imprescindíveis na história da Bíblia Sagrada. Quem trouxe essa chamada guerra do sexo não é a Bíblia Sagrada e não é o povo de Deus. O que a Bíblia Sagrada deixa muito claro é que tanto mulher enquanto homens precisam entender o seu papel e o seu propósito à luz das Escrituras Sagradas. Não há, portanto, que se falar em guerra dos sexos, em machismo, em feminismo, tendo em vista que para cada pessoa, para cada indivíduo, o Senhor tem um projeto e um plano específico. Na concepção humana secular, submissão pode ser entendido como o ato de se humilhar à vontade de alguém que a impõe. Mas à luz da Bíblia Sagrada, submissão significa estar debaixo de uma mesma missão. Se Paulo admoesta as mulheres a serem submissas aos seus maridos, a estarem debaixo da missão de seus maridos, Paulo dá uma submissão mais pesada para os homens, dizendo: e vocês, maridos, amem vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, que vocês sejam capazes de dar a sua vida por elas, assim como Cristo deu a sua vida para a igreja. A mulher, ela não é protagonista quando ela quer ocupar o lugar do homem. A mulher torna-se protagonista quando ela se submete à vontade de Deus e deixa-se ser usado na medida e na vontade que o Eterno tem na sua vida. Ponto 2, Manúbia, cumprindo os papéis. Aqui eu quero trazer um pouquinho sobre a questão da nora e a sogra, né? Nós sabemos que há muitas brincadeiras, né? Principalmente falando sobre a sogra, né? E aqui eu acho interessante que esse contexto aqui, a Bíblia nos ensina sobre o relacionamento entre Noemi e Ruth. E Noemi foi uma mulher, como eu já até disse, né, que levou o Senhor Deus dos Exércitos até a vida de Ruth. Foi através de Noemi que Ruth pode conhecer o Senhor dos Exércitos. E foi também Ruth que ali cuidou de Noemi. Ruth podia ter ido embora, se esquecido da sua sogra, mas não, ela decidiu ficar e apoiar a sua sogra em toda a sua jornada. Nós sabemos que muitos lares, infelizmente, eles têm sido destruídos. Por quê? Porque não tem um bom relacionamento entre a nora e a sogra. Mas como servas de Deus, mulheres sábias, precisamos cumprir com esses papéis, sabendo o nosso lugar, mas também tendo um bom relacionamento, né, com as nossas sogras e nós, né, e elas também com a gente. É isso aí, né, Manúbia? Com toda certeza as nossas sogras não são corais. Vamos lá, evangelista Rafael, cumprindo os papéis. Nesse ponto, o comentarista faz questão de frisar o extraordinário relacionamento de Ruth com a sua sogra. Uma das principais lições do livro de Ruth, evangelista Jadson, é que nós temos que amar a nossa sogra. Louvado seja Deus. É o exemplo que Ruth nos deixou. Isso se deve ao fato, esse relacionamento de Ruth com a sogra era extraordinário, porque Ruth era uma boa esposa para o falecido marido, e assim ela conseguiu também ser uma boa nora. Aqui é frisada a questão do cumprimento dos papéis. Muitas vezes a família entra em crise porque o marido não cumpre o papel. Muitas vezes a família entra em crise porque a esposa não cumpre o seu papel. Mas como a lição especificamente fala às mulheres, no final desse ponto o comentarista cita Provérbios 14:1, que diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E o sábio Salomão também vai dizer no capítulo 12, verso 4 do livro, que a mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento dos seus ossos. E tudo que Salomão falou sobre as mulheres, evangelista Jadson, pode acreditar, não precisa ter dúvida de nada, porque ele tinha 1000 esposas, ele sabia do que ele estava falando. Meus irmãos, cumprindo os papéis. Uma senhora chamada Simone de Beauvoir, tida como intelectual,
precursora, e alguns a detêm como conceitualmente sendo a fundadora do feminismo, cria essa doutrina identitária, ou conceito identitário antropológico sociológico, no qual se propõe o feminismo ser uma espécie de antagonismo ao machismo ou aos homens. Em alguns contextos educacionais e filosóficos no Brasil e fora do Brasil, está faltando um pouquinho virar crime ser homem. Tanto é que, em reunião recente, a ministra das Mulheres foi perguntada a respeito do que ela acreditava ser uma mulher. Ela, então, não conseguiu trazer uma conceituação objetiva, porque o feminismo e outros ismos da filosofia e da política progressista tende a dividir a nossa sociedade, colocando mulheres contra homens, brancos contra pretos, ricos contra pobres, sulistas contra nortistas. E nós encontramos, à luz das palavras de Jesus Cristo, que aos pés de Jesus todos se tornam iguais e todos têm o mesmo tamanho. Então, minha irmã, eu digo da parte de Deus para a sua vida, Deus não te chamou para ser feminista, Deus te chamou para ser feminina. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Porque se nós abarcarmos a filosofia feminista em todos os seus aspectos, quem vai plantar postes e construir redes elétricas? Quem vai descer às profundezas das cidades para desentupir esgotos? Então nós encontramos que, do ponto de vista dos gêneros, e só existem dois à luz da Bíblia, cada um cumpre papéis objetivamente indispensáveis. E a mulher e o homem têm que se respeitar na medida das suas diferenças. Isso é isonomia. A igualdade, que não considera as diferenças objetivas, é um instrumento para acentuar as objetivas diferenças. Tá? Que cada um possa cumprir o seu papel à luz das Sagradas Escrituras e que nós venhamos dizer não a todo tipo de filosofia política que contraria a palavra de Deus. Ainda, irmã Núbia, que seja vestida de uma boa intenção, porque de boa intenção o inferno está cheio. Ponto 3, irmã Núbia, educação familiar. Nesse ponto aqui eu queria até ler o final, né, do tópico que nos diz: é no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Aqui falando sobre Esther, né, nós sabemos que muitas pessoas têm tido aí trazido ensinamento de fora para dentro de casa, mas Esther, ela se tornou quem ela se tornou. Ela foi uma mulher de Deus, uma mulher sábia, porque ela aprendeu dentro da sua casa. Ela podia até estar órfã de pais, mas ela tinha ali o seu primo Mardoqueu, que a ensinou, tenho certeza, ali os caminhos do Senhor, a ser uma mulher temente ao Senhor, uma mulher sábia, uma mulher com compromisso e com caráter. E nós aprendemos aqui que os primeiros ensinamentos, eles não vêm de fora, vêm de dentro do nosso lar. Então, que venhamos ter aqui a consciência de zelar pela nossa família, zelar pelo nosso lar, para que venhamos ter um lar abençoado. Porque muita gente diz: mas eu não vejo meu filho orando. Mas como que o seu filho vai orar se ele não vê você orando? Como que o seu filho vai ser alguém desejado, desejar a obra do Senhor, se você não deseja, se você não dá o exemplo? Então, os maiores exemplos, eles vêm de dentro de casa, dentro do nosso lar. Então, que nós venhamos, né, valorizar, né, a educação familiar, valorizar as nossas famílias. Educação familiar, Evangelista Rafael. No início desse ponto, o comentarista nos diz: não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Em outras palavras, a beleza não é o mais importante. O mais importante é a humildade e o caráter. Todo jovem que está namorando, pensando em casar, deveria se preocupar com isso, com a humildade e com o caráter da pessoa com quem ele quer passar o resto dos seus dias, e não somente olhar a beleza, como muitos fazem. Sobre a humildade, nós somos lembrados o seguinte: nós sabemos que o oposto de humildade é o orgulho, e segundo 1 Timóteo 3, verso 6, o orgulho é o pecado do diabo. Mas Jesus disse
em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Então, quem é humilde se parece com Jesus, mas quem é orgulhoso se parece com o diabo. E segundo, o caráter, que resulta num bom comportamento. E esse caráter é formado no berço do lar. Esse caráter começa em casa. Uma das definições de caráter que eu aprecio é esta: caráter é tudo aquilo que eu faço quando eu tenho certeza que ninguém está me vendo. O mundo, os homens podem conhecer a tua reputação, mas Deus conhece o seu caráter. Os homens podem conhecer a sua vida pública, mas Deus conhece a sua vida privada. Os homens podem conhecer as tuas mãos, mas Deus conhece o seu coração. Amados, tanto Ruth foi reeducada por sua sogra, quanto Esther foi educada pelo seu tio, todas no âmbito familiar. É o que a Constituição da República Federativa do Brasil e o Código Civil estabelece como poder familiar, ou pátrio poder, que é a condição que o pai, a mãe ou o tutor tem de empreender no filho, entre aspas, no custodiado, naquele que é guardado, valores morais, religiosos, espirituais e éticos. O professor Mário Sérgio Cortella, famoso palestrante, escritor de diversos livros, professor da cátedra na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele diz algo muito interessante e salutar. A família educa e a escola escolariza. Então, os conceitos de princípio moral que os nossos filhos precisam construir para a vida deles, eles precisam ser aprendidos dentro do contexto familiar. É o que Provérbios 22:6 nos ensina. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até que envelhecer não se desviará dele. A tutela que o Estado tem para educar ou escolarizar nossos filhos, ela não pode invadir a privacidade do contexto familiar. Quem tem que educar o seu filho é o senhor e a senhora, mãe e pai. Não é o professor vai ensinar ele matemática, português, geografia, física. Quem vai educar ele a se comportar na sociedade, os valores morais, espirituais, éticos, religiosos, é você enquanto pai, é você enquanto mãe. E que nós possamos tomar o exemplo de Esther, que foi educada por Mardoqueu, e ela precisou passar por tratamento de pele, tratamento de cabelo, para se embelezar para o rei, mas ela não precisou passar por tratamento de educação, porque a educação ela já recebeu de casa. A minha avó já dizia, a educação a gente traz de casa. Alguns diáconos em nossas igrejas até sofrem, porque os pais não ensinam os filhos sequer a se comportar num ambiente de culto. Então, meu amado irmão, a responsabilidade de educar e de preparar para a vida moral, ética, espiritual e religiosamente seus filhos é sua. A escola, a igreja, a polícia e o judiciário só estão aí para ser redes de apoio, mas a responsabilidade primária, segundo o artigo 226 de nossa Constituição, a responsabilidade é sua enquanto família. Manúbia, traga para nós, por gentileza, a sua palavra de conclusão em nome de Jesus. Para concluir, eu quero deixar aqui 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos diz: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Como o Senhor ali usou Ruth, Esther, Deus também tem propósitos para nos usar, Basta que nós venhamos ter disposição para ser usado no seu reino. Deus não olha se é homem, se é mulher, se é grande, se é pequeno, se está no campo, se está no palácio. O importante é estar à disposição do reino de Deus para ser usado na sua obra. Evangelista irmão Rafael, sua palavra de conclusão, meu amado. A Bíblia Sagrada nos traz bons exemplos de mulheres, entre elas Ruth e Esther, que é alvo de nosso estudo nesse trimestre. Mas também a Bíblia fala do mau exemplo de algumas mulheres. E eu cito aqui
apenas uma, na minha palavra de conclusão. Essa mulher, Jesus nos recomendou lembrar dela. Ele disse em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló, que se tornou uma estátua de sal, porque olhou para trás. O salvo não é estátua de sal. O salvo, segundo Mateus 5,13, ele é sal da terra. O salvo não foi chamado para olhar para trás. A vida cristã não tem espelho retrovisor. Então, meu querido, olha para frente. Coisas difíceis aconteceram, tempos difíceis temos passado. O que passou, passou. Olha para frente, olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ezequiel 22, versículo 30. E busquei dentre eles alguém que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha. Seja homem, seja mulher, se coloque na posição para ser usado para o Senhor nessa última hora da Igreja de Cristo nessa terra. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, em nome de Jesus, muito obrigado.